Ora viva! Então sejam bem-vindos a mais um Destaque Fora da Caixa. Continuando aqui nestes destaques a falar com o espírita José Lucas, hoje vamos falar de um tema que é extremamente interessante, que já foi abordado superficialmente ou falado só superficialmente, que é a mediunidade. E há a mediunidade humana e a eletrónica, José Lucas. Boa tarde, sim. É de facto, a mediunidade é uma característica que todo o ser humano tem. Numa parte dos seres humanos ela está adormecida, noutra está a desabrochar e noutra está desenvolvida. São aquelas a quem que nós chamamos médiuns. É uma faculdade neutra, nem é boa nem é má. O uso que se faz dela é que pode ser bom ou mau, não é? Sim. Então a mediunidade é uma característica que permite ao ser humano intercambiar com o mundo espiritual, o mundo extrafísico. E essa característica pode estar em qualquer ser humano? Faz parte do nosso património. É aquilo que nós chamamos o sexto sentido, né? Na gíria, ou uma percepção extrasensorial. Todos nós temos isso e todos nós vamos desabrochar isso ao longo da nossa evolução. Se não for nesta reencarnação, será noutra. Essa mediunidade varia ao infinito. Ao infinito, se calhar é um exagero, mas tem muitas nuances. Por exemplo, há vários tipos de mediunidade. Há a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos inteligentes. A mediunidade de efeitos físicos é, por exemplo, quando determinados objetos se mexem sozinhos, Sim. quando luzes e televisões se apagam e acendem sozinhas. Portanto, isto é, há uma inteligência, um ser espiritual que, utilizando a nossa energia celular, o nosso ectoplasma, há pessoas que têm um ectoplasma próprio para a mediunidade de efeitos físicos, utilizando esse ectoplasma, que ainda é matéria, eles conseguem agir sobre a matéria. Depois temos a mediunidade de efeitos inteligentes. É aquele tipo de mediunidade em que o médium, o ser humano, utiliza o seu intelecto, como, por exemplo, a escrita, a mediunidade de psicografia, como era Fernando Pessoa, Fernando Lacerda, um grande médium português no início do século XX, a mediunidade de psicofonia, que é a mediunidade de fala, em que os espíritos utilizam as cordas vocais do médium, envolvendo e não entrando no corpo do médium, como muita gente pensa erradamente. A mediunidade de vidência, que é quando os médiuns veem o mundo espiritual e podem ver esse mundo espiritual com mais definição ou menos definição. A mediunidade de audiência, quando os médiuns ouvem as vozes dos espíritos, também com mais ou menos definição, dependendo do grau de mediunidade de cada um, e por aí fora. Então, já agora, desculpa, esta mediunidade pode ser desenvolvida em qualquer um de nós? Mais do que desenvolvida, pode e deve ser educada. Sim, sim. Que é o termo, se calhar, mais correto. E à medida que nós vamos educando a mediunidade, ela vai se desenvolvendo, vai melhorando, não é? Sim. Por exemplo, nós no Centro de Cultura Espírita, aqui nas Caldas da Rainha, onde recebemos as pessoas gratuitamente, têm aparecido muitas pessoas, nomeadamente jovens, na casa dos 20 anos, 20 e tal anos, que vão pedir ajuda porque sentem sensações típicas de quem tem mediunidade a desabrochar e não sabem como lidar com isso. Então, o Centro Espírita funciona como uma escola, né, onde as pessoas vão aprender a lidar com isso, vão estudar espiritismo gratuitamente, vão aprender a lidar com essa característica de modo a que não se tornem dependentes da mediunidade do centro, mas sim sejam as pessoas a controlar essa mesma característica. Isto é, o objetivo é que as pessoas aprendam no Centro Espírita a pescar e não vão lá apenas buscar o peixe, né? Claro. E isso é de facto
muito interessante. Por exemplo, há características típicas, por exemplo, pessoas que veem vultos, outras que ouvem vozes, outras que sentem, por exemplo, sensações de aperto no pescoço ou no coração, ou a sensação da cabeça como se fosse um grande balão, e pessoas que são nitidamente saudáveis, que não têm qualquer tipo de problema, né? Sim, E que têm estados alterados de humor repentinos, sem saber porquê. Então, entre muitas outras indicações, o grande problema qual é? É que nós fomos para a escola, os nossos pais ensinaram-nos a lidar com os 5 sentidos tradicionais. Isso. Visão, audição, olfato, gosto e tato. E nós sabemos e lidamos bem com isso. Mas nunca ninguém nos ensinou a lidar com o 6º sentido, com a mediunidade. Na escola, os professores chamam os pais e dizem: olha, o seu filho anda com umas crises esquisitas, é melhor levá-lo a um psiquiatra. Claro. E se a pessoa tiver mediunidade e for a um psiquiatra, e o psiquiatra não conhecer a mediunidade ou não conhecer o espiritismo, vai fazer um diagnóstico de psicose. Perfeito. E vai-lhe receitar antipsicóticos, e aí a pessoa vai ficar doente. Claro. Porque vai tomar um medicamento que não precisa. Sim, então, o que nós aconselhamos é que as pessoas que tenham esse tipo de sensações, entre aspas, esquisitas, que os médicos, alguns, não consigam enquadrar dentro da sua conhecimento da medicina, que procurem psicólogos ou psiquiatras que conheçam a mediunidade ou que sejam espíritas. Sim. Porque aí isso vai ser encarado como uma coisa perfeitamente normal, sim, não patológica, e a pessoa vai ser orientada para aprender a lidar com essa naturalidade. Com essa naturalidade, né? Por exemplo, nós temos um caso que, olha, saiu numa revista científica muito recentemente, em março de 2026, há poucos meses. Na revista Explorer, que é uma revista científica, saiu uma pesquisa científica feita pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil, organizado pelo professor doutor Alexander Moreira Almeida, que é um psiquiatra e professor de psiquiatria e cientista notável, talvez dos melhores do mundo nesta área, na correlação entre a espiritualidade e saúde. E então ele foi pesquisar um acontecimento com o médium Francisco Cândido Xavier, conhecido correntemente como Chico Xavier. No Brasil, numa pesquisa paralela entre eles e 3 portugueses, onde eu me incluo, mais o engenheiro Carlos Miguel e o naturalista Jorge Gomes, ambos do Porto. Nós encontramos uma gravação feita pelo então presidente da Federação Espírita Portuguesa em 1955, quando foi visitar o Brasil, conhecer o movimento espírita brasileiro, e encontrou-se num dos dias com Chico Xavier. Então ele levava um gravador daqueles de bobine, em áudio, com aquelas bobines de fita grandes, antigos, já quase pré-históricos, e gravou essa sessão. Então, durante 55 minutos, nós temos esse áudio, ele está disponível online, gratuitamente, como tudo, e Francisco Cândido Xavier começou primeiro por receber uma psicografia, uma mensagem ditada pela primeira mulher do ex-presidente da Federação, o tenente Isidoro Duarte Santos. A primeira mulher dele era a Lia, era conhecida como Lia, e aparece ao médium. Um médium não a conhecia, não tinha como a conhecer. Ele descreveu-a na perfeição. O vestido que ela trazia, que ela gostava muito de o vestir no verão, o tipo de tecido, a cor, as flores, né? Que depois o marido, o viúvo, acabou por confirmar e dizer que de facto ela gostava muito daquele vestido. E então ela dita uma mensagem através do médium Francisco Cândido Xavier, através da psicografia, da escrita, em transe, né?
logo de seguida, Chico Xavier recebe 2 sonetos, um de Antero de Quental, Espírito, e outro de João de Deus, Espírito. E o Chico Xavier era uma pessoa muito simples, com o equivalente à nossa 4ª classe. Sim. Era um simples funcionário público que trabalhava muito, trabalhava o dia todo no emprego. Quando saía do emprego ainda tinha de fazer trabalhos em casa, onde ajudava a família, que eram muitos irmãos, e ainda ia para o centro espírita, onde vinha muitas vezes à 1, 2 da manhã. Né? E na cidade de Pedro Leopoldo, onde ele vivia, em 1955, não havia bibliotecas. Claro. Não havia, portanto, ele não tinha tempo sequer de ler ou de pesquisar, de estudar, né? Também tão absorvente era a sua vida. E então, é muito curioso que na pesquisa que fizemos, neste caso, nós convidámos um especialista doutorado em literatura antiga e também contemporânea, e o Dr. Alexandre Caroli, assim é que é, e ele foi analisar os poemas do João de Deus e do Antero de Quental quando estavam encarnados, os sonetos. Sim. E foi analisar e comparar com aqueles recebidos pelo médium franciscano de Xavier em 1955. E o estilo, a métrica, todas as características analisáveis eram as mesmas. Ele dizia, não há quase dúvida nenhuma, quer dizer, não podemos garantir a 100%, mas a 99,99% que estes poemas podem ser do espírito do Antero de Quental e do João de Deus. Né? Sim, sim. Muito, muito interessante, porque aqui ficámos a perceber que esta mediunidade pode vir a informação, não sei se é correto dizer isto, a informação que o médium recebe pode ser de diversas formas. Sim, sim, sem dúvida. E depois varia do médium e do grau de mediunidade que tem. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, era um médium notável, tinha praticamente todos os tipos de mediunidade. Há um outro caso curioso, né, nessa situação, em que ele, depois de receber os 2 sonetos e a psicografia da esposa do tenente Isidoro Duarte Santos, ele começa a ver um conjunto de espíritos, quase todos portugueses, que ele não conhecia. Porque ele era brasileiro, não tinha vindo a Portugal, devia ter os seus 45 anos, mais ou menos por aí. Ele começa, olha, está aqui um senhor assim, assado, com esta aparência, com esta característica, tal, e o tenente Isidoro ia confirmando, sim, é fulano tal, colaborou com a Federação Espírita Portuguesa, sim, é fulana tal. E há um senhor que lhe aparece, um senhor muito culto, que tinha tido uma posição muito importante no aparelho do Estado português, que se tinha convertido ao espiritismo, que era frequentador da Federação Espírita Portuguesa e que era muito amigo do tenente Isidoro Duarte Santos. E esse senhor tinha um problema muito, apesar de ser uma pessoa muito culta, muito racional, ele tinha um pânico enorme de ser enterrado vivo. Se calhar algum trauma de vidas passadas. Claro. E então ele fez jurar a pé juntos ao tenente Isidoro Duarte Santos, do qual eram muito amigos, assim, olha, quando eu morrer, tu vais-me fazer um favor. Depois de eu estar morto, corta-me as carótidas. Que é para não haver qualquer hipótese de eu acordar lá de baixo e estar encafuado. E a minha mulher não faz isso, a minha filha já disse que não faz. E ele disse-lhe, claro que não ia fazer, mas ele disse, está bem, pronto, eu faço isso. E então, o mais curioso é que Chico Xavier começa a relatar um ser, um homem com o cabelo, com a barba, com o bigode, e tal, parecidíssimo com aquele que eu agora referi, que foi imediatamente identificado
pelo Tenente Isidoro Duarte Santos, e entretanto o Chico Xavier começa a dizer, espera aí, ele tem uma marca no pescoço, como se fosse uma ferida, um corte aqui, e ele está a dizer que isto é um corte da veia que você sabe o que é. E o Tenente Isidoro disse, de facto, esse senhor tinha muito medo de ser enterrado vivo e pediu-me para lhe cortar as carótidas. Claro que eu não fiz isso. Então o que é que o Chico Xavier depois confirmou? O facto de ele ter andado dezenas de anos com aquela ideia fixa impregnou uma espécie de uma ferida no corpo espiritual, energético, pelo poder da mente. Claro. E agora, segundo o espírito da Lia dizia, ele estaria a fazer tratamento no além, no mundo espiritual, para se livrar daquela ideia fixa e daquela ferida. São coisas notáveis que as pessoas não tinham como saber, não é? Sim. Esta questão da mediunidade está a ser cada vez mais consciencializada e mais desenvolvida nos seres terrenos? Sem dúvida, porque a mediunidade está a entrar na casa do pobre, do rico, do preto, do branco, do mulato, do culto, do inculto, do instruído, do não instruído, de toda a gente. Na casa do materialista, do espiritualista, do agnóstico, toda a gente. E é muito interessante ver pessoas que às vezes vão pedir ajuda no centro espírita, porque alguém lhes disse que no centro espírita se percebe desse assunto e se pode dar uma orientação. E às vezes há pessoas que, mesmo tendo algumas dificuldades com essa eclusão desse sexto sentido e não sabendo, mesmo assim preferem renunciar à realidade que estão a viver e sofrer com isso do que aceitar e dizer, ok, vamos embora, vamos aprender a lidar com isto, que isto é fácil. E há agora uma outra versão que aparece na década de 60, que é a transcomunicação instrumental, que é a comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrónicos. Né? Que isso é muito interessante. Tem evoluído muito. Começou na década de 60, por aí, começaram a aparecer fenómenos desses, pessoas que faziam gravações e apareciam vozes nas fitas magnéticas, nos tais bobinos. Ainda hoje acontece em telemóveis, onde aparecem mensagens, onde aparecem chamadas telefónicas de números desconhecidos, em que aparecem vozes desconhecidas. Foi criado inclusive um aparelho pelo engenheiro George Meek nos Estados Unidos, o Spiricon, que teve 4 versões, o Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV, para falar com o mundo espiritual. Mais tarde, Klaus Schreiber foi quem primeiro conseguiu, através do Vidicon, captar imagens transcendentais numa televisão desligada de tudo, sem antena ligada, sem nada, num canal neutro, só com aquele borbulhar, aquele ruído branco, não é? Com uma câmara de filmar, com aquelas cassetes de vídeo antigas. Ele gravava o ecrã, o borbulhar, e depois pegava naquela cassete de vídeo e projetava numa tela, né? E apareciam caras de pessoas falecidas, conhecidas e desconhecidas, né? Então, quem tiver interesse, basta pesquisar na internet transcomunicação instrumental. Há trabalhos de científicos muito bons e de muita credibilidade, nomeadamente da doutora Anabela Cardoso, que é uma ex-diplomata portuguesa no Consulado de Lyon e em outros sítios, do Consulado de Lyon de Portugal, em França. A doutora Anabela Cardoso, que vive agora em Vigo e que tem vários papers científicos publicados nos Estados Unidos, em revistas da especialidade, e também livros editados e experiências, e que é muito acessível. Há também Sónia Rinaldi no Brasil, e há muita gente a fazer esse tipo de experiências. Sim. Estamos a falar de coisas que não são percepções ou crenças, são evidências. São factos. São factos. E contra os factos não há argumentos. Exatamente. Muito bem.
José Lucas, muito obrigado por nos trazer mais estes factos da mediunidade, e brevemente voltamos com mais um tema sobre o espiritismo com o espírita José Lucas. Muito obrigado. Obrigado, nós.